Vocês conseguem ver minha tela, gente? Sim. Agora sim. Então vamos, então vamos iniciar. Nossa aulinha de hoje, certo? Como todo mundo já deve estar sabendo, né? É mais uma aulinha de físico-química, que hoje a gente irá fechar o ciclo da termoquímica. Então, em aulas anteriores, a gente viu os conceitos básicos da termoquímica e na aula posterior aos conceitos básicos, a gente viu os chamados tipos de entalpia. E na aula de hoje, a gente vai ver mais a questão da parte dos cálculos, certo? Que cálculos são esses? A entalpia de ligação e a entalpia de... desculpa, e a lei de Hess. Então, o que está restando para a gente finalizar a termoquímica são somente esses dois fatores. Então, já vimos inicialmente processos endotérmicos e exotérmicos, vimos entalpia padrão, entalpia de formação e entalpia de combustão na nossa aulinha anterior, e hoje veremos a parte considerada mais matemática desse processo, né? Quando a gente calcula uma variação de entalpia, ou seja, um ΔH, a partir da entalpia de ligação, ou seja, a partir da energia envolvida pela combinação entre os elementos, ou a gente vai aprender ou relembrar, né, no caso de vocês que já viram isso em anos anteriores, como se calcula o ΔH de uma equação a partir de outras equações químicas, que, como vocês sabem, é um processo denominado de lei de Hess. Então, o que caracteriza a entalpia de ligação? Como o próprio nome já fala, certo? A entalpia de ligação, ela consiste em você calcular a variação de um sistema, ou seja, de uma equação termoquímica, certo? Recebendo apenas as informações das ligações entre esses átomos. Ao invés de você receber, por exemplo, a energia envolvida na formação da substância em si, você vai receber, muitas vezes, principalmente a nível de vestibular, essas questõezinhas são dadas através de tabelas, você vai receber uma tabela com a ligação entre os elementos que constituem determinadas moléculas. Alguns detalhes são importantes. Por exemplo, você não pode esquecer que se você usar a fórmula tradicional do ΔH, como é a fórmula tradicional do ΔH, gente? ΔH é igual à energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Então, ao final do seu cálculo matemático, você tem que inverter o sinal. Se o seu cálculo matemático dá positivo, você vai ter um ΔH negativo. Se o seu cálculo matemático dá negativo, você vai ter um sinal positivo. Ou, muitas vezes, né, como alguns autores aí já trabalham, você inverte a fórmula do ΔH, se você não quiser inverter o sinal. Você faz ΔH é energia do reagente menos energia do produto. Mas, por uma questão de hábito, já de trabalhar o ΔH de forma convencional, até porque delta, lembra, final menos inicial, eu aconselho a vocês, não é uma regra, eu aconselho você fazer a fórmula tradicional, produto menos reagente, e no final inverter o sinal. Repito, porém, se você não quer inverter esse sinal lá no final, e você está diante de uma questão que você já sabe que ela é de entalpia de ligação, você pode inverter os elementos da fórmula. Então, ao invés de começar pela energia dos produtos, você começa pela energia do reagente menos a energia do produto, que aí você não precisa mais inverter o sinal. Deu para entender ou não?
Deu. Então, ó, no cálculo da energia de ligação, ela nos permite determinar se eu estou diante de um processo endotérmico ou de um processo exotérmico, ou seja, se quimicamente aquela reação ela está absorvendo ou está liberando calor. Portanto, através dos cálculos envolvidos nas ligações entre os elementos químicos, eu me torno capaz de definir se o ΔH ele é positivo ou ele é negativo. Então, eu relembrei aqui a fórmula para vocês, ó. ΔH é a energia envolvida nos produtos menos a energia envolvida nos reagentes. Porém, pelo método tradicional do ΔH, você faz uma inversão de sinal ao cálculo matemático. Se você, professor, não quer inverter esse sinal, então você inverte a fórmula. Começa pelo reagente menos o produto. Trouxe aqui um exemplozinho para vocês. Ó. Então, basicamente, se vocês receberem questões de entalpia de ligação no vestibular de vocês, vocês vão receber mais ou menos nesse parâmetro. Obviamente, que a nível de Enem, ela vai ter uma contextualização, falando de alguma substância envolvida na reação, o que ela é utilizada no nosso dia a dia, mas para a parte matemática, você vai receber algo semelhante a uma tabelinha desse tipo, ó. A energia envolvida em cada ligação química dos participantes da sua equação. E a partir daí, né, você precisa demonstrar alguns conhecimentos químicos de outras áreas, né? Como, por exemplo, ligação química. Não tem como eu calcular uma energia de ligação se eu não entendo, se eu não compreendo como essa molécula ela está interligada. Por quê? Porque a ligação entre cada elemento químico ou entre cada átomo irá determinar justamente o cálculo final do ΔH. Veja aqui, ó. Primeiro passo é você montar a estrutura das moléculas. Então, você vai receber a fórmula em formato de equação, mas para você fazer o cálculo, você tem que fazer a fórmula estrutural. O que a gente trabalha muito na química orgânica, né? Aquela frasezinha, ó. Abrir a molécula. Então, quando você monta a parte estrutural, ó, por exemplo, você vê que na primeira substância, a ligação carbono-hidrogênio aparece 4 vezes. A ligação carbono-carbono é através de dupla. A ligação do ácido clorídrico é simples. Na segunda molécula, a ligação carbono-carbono já é simples. Ó. Existem 5 ligações para hidrogênio e uma ligação carbono-cloro. Vejam vocês que todas elas estão presentes nessa tabela. A partir daí, você faz cálculos matemáticos. Primeiro passo é ver a energia envolvida nos seus reagentes. Então, eu detalhei ela para vocês aqui, ó. 4 ligações hidrogênio e carbono, uma ligação carbono-carbono através de dupla e uma ligação HCl. Aqui o valor de cada um, retirado da tabela, e em seguida eu estou calculando o somatório da energia que tem no reagente. Se você fizer esse cálculo matemático de maneira coerente, você vai achar que é 2.780 quilocalorias. Então, tem o total de energia do reagente. Próximo passo, fazer a mesma coisa para o produto, né? Então, a gente viu lá na nossa fórmula estrutural. Só um minuto, gente. A gente viu lá na nossa fórmula estrutural e, ó, que o nosso produto ó, ele tem 5 ligações com hidrogênio, uma ligação carbono-carbono e uma ligação carbono-cloro. Então, tá aqui todos os cálculos. Ó, 5 ligações. Oi? Uma dúvida. Pode voltar lá no slide anterior? Por que que a ligação entre o HCl
Tipo, ele tá linear enquanto os outros Hs, eles estão, tipo, como se fosse... tipo, tem uma diferença no H dentro da cadeia linear e os H hidrogênios que estão fora da cadeia, a ligação? Tem alguma Não diferença? entendi, não entendi aí a pergunta. Nesse HCl, certo? Tipo, Aqui, é, pronto. isso aí. Tem alguma diferença no H estando linear dentro da cadeia e nos outros Hs que estão, Não. tipo, O que vai levar ramificados? em Ou é a mesma consideração coisa? o que vai levar em consideração é para quem ele está ligado. Você vai pegar o Certo, valor da ligação. certo, só isso mesmo. A fórmula estrutural é de acordo com a geometria da molécula. Beleza? Aqui ele está linear porque não tem átomo central, lembra? Então vai ser sempre linear aqui. Beleza? Deu para entender? Deu sim, é só isso mesmo. Então, terceiro passo, calcular a energia envolvida nos produtos, ó. Então, você calcula a energia envolvida nos produtos, 5 ligações hidrogênio-carbono, uma ligação carbono-carbono de caráter simples. Tem que ter cuidado que a questão nos deu na tabelinha, ó. Só voltar aqui para vocês verem. Simples e a dupla. A dupla, ela aparece no reagente. A ligação carbono-carbono no produto, ela é simples. Então, cuidado na hora de tirar os dados da tabela. E uma ligação carbono-cloro. Quando você fizer, obviamente, esse cálculo matemático, que eu já trouxe ele feito aqui para adiantar para vocês, você vai ter um total de 2.859 quilocalorias. E a última etapa, obviamente, é fazer energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Quando você fizer esse cálculo vai ter um valor positivo com a inversão da fórmula ΔH de caráter negativo, caracterizando uma reação de caráter exotérmica. Então, liberou calor, é exotérmico. Segundo passo da aula de hoje, a chamada lei de Hess. O que a gente às vezes até brinca, né? É uma lei que não segue muitas regras, né? Basicamente, a lei de Hess, ela só segue uma regra. Qual é a regra da lei de Hess? Quem lembra? Quem lembra, gente? Ninguém? Vamos Aquela da participar. equação principal, da Quase equação isso. global que tem A. A principal regra da lei de Hess é tudo que você fizer na equação obrigatoriamente tem que ser feito no ΔH da reação. Então, por exemplo, você vai poder multiplicar por um valor que você acha adequado, você vai poder dividir as equações por um valor que você acha adequado, você vai conseguir inverter se isso for mais favorável a você. Porém, qual é a única exigência? Se eu inverter uma equação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Se eu inverter e multiplicar, eu inverto o sinal do ΔH e multiplico. Então, eu não posso esquecer que o que for necessário fazer com as equações intermediárias para chegar na equação global, obrigatoriamente eu tenho que fazer com o ΔH. Deu para entender ou não? Relembraram, gente? Deu. Então, ó, como é que você vai achar o ΔH da equação principal? O ΔH da equação principal é o somatório dos deltas H das equações anteriores, após você fazer suas modificações. Então, você não pode esquecer desse detalhe. Lembrando que esse assunto aí, ó, é bastante cobrado, principalmente em vestibular de caráter tradicional. Galerinha aí que vai fazer a UES, principalmente, né?
Todo ano a gente tem termoquímica lá, principalmente entre esses dois assuntos, entalpia de ligação ou lei de Hess, para você demonstrar um conhecimentozinho matemático. Então, parte principal da lei de Hess, não esquecer, mexi na equação, tenho que mexer no ΔH. Independente de como seja essa alteração. Foi multiplicando por 3, multiplica o ΔH por 3. Foi invertendo, então se ela era isotérmica, ela passa a endotérmica. Foi dividindo por 2, divide o valor do ΔH por 2. E assim por diante. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui a reação de formação do gás carbônico a partir, né, da combustão, a gente estudou, presença de O2 do carbono grafite. Já com um ΔH aqui determinado, só para demonstrar para vocês. Porém, né, essa reação aqui, ela não ocorre de maneira direta. Ó. Primeiro, o carbono grafite reage com o gás oxigênio de forma parcial, uma combustão parcial, forma o monóxido. Aqui ele vai gastar menos 110 kJ. Em uma segunda etapa, o monóxido reage novamente com o oxigênio para formar o dióxido. Nessa segunda etapa, ocorre uma liberação de menos 283. Então, se você olhar, a soma desses dois é exatamente essa. Então, a lei de Hess é dada justamente dessa maneira, certo? Uma equação é determinada através da soma das etapas das suas equações anteriores. Então, trouxe um exemplozinho aqui bem simples, mas trouxe um também, para a gente trabalhar. Vejam aqui, só para a gente concluir, que o ΔH da reação direta, ela é a soma das equações intermediárias. Vamos voltar, o ΔH1 e o ΔH2, se eu associar eles dois, dá o ΔH da equação principal. Então, a lei de Hess consiste nisso, achar um ΔH principal a partir de equações intermediárias. Então, coloquei um exemplozinho aqui para vocês. Se a gente quiser encontrar o ΔH dessa equação, eu destaquei aqui como equação principal, a partir dessas três etapas. O que a gente precisaria fazer? Vou dar aí para vocês de 5 a 10 minutos para vocês me darem o valor desse ΔH. Está aqui a primeira equação, está aqui a segunda equação e está aqui a terceira equação. O que você precisa fazer nessas três equações para encontrar o ΔH da principal? Lembrando, você pode inverter, você pode multiplicar ou você pode dividir. Vou dar para vocês aí de 5 a 10 minutos, vou ficar aguardando as respostas de vocês. Quem tiver alguma dúvida durante a execução é só falar. Lembrando que, na hora de anular os componentes, eles só podem ser anulados se eles estiverem em lados opostos. Tranquilo? Deu para entender, galerinha, a questão que eu trouxe? Sim, sim. Ô, Anderson, Oi, se eu quiser inverter, multiplicar uma só pode. equação, eu posso? A mesma Pode equação? fazer duas operações na mesma equação. Beleza. Anderson, Oi. essa matéria é aquela que, quando você vai resolver o exercício, você pode multiplicar por 2, essas coisas para equilibrar? É isso mesmo. Lembrando que, se você fizer isso na equação, é obrigado a fazer no ΔH. Não pode esquecer disso. Isso é o que caracteriza a lei de Hess. Beleza?
Beleza. Se alguém encontrar o valor do ΔH, diz aí para mim, para a gente conferir no final. Rogério, Fala. qual foi a equação que você quer fazer duas operações? A É 1, a a 2, segunda. qual? A segunda. Por que que tu quer fazer duas operações nela? Porque a segunda eu quero inverter o CO2 Mas se ficar do tu, outro lado e multiplicar por 2 para cancelar com o outro lado de cima, né? Não? mas se tu inverter a segunda, o teu carbono grafite vai para o lado dos produtos. A segunda eu acho que não Como- precisa você inverter. Beleza. Tem problema Olha se aqui, ó. esse carbono? Olha aqui para minha tela, ó. Tá vendo, ó? Dois carbono grafite. Tô vendo. Pronto. Se você inverter, esse carbono grafite vai para o lado do produto. Não tem carbono grafite aqui, ó. Então não faz muito sentido você inverter. Tenta Ah, fazer, eu tava tenta fazendo um fazer negócio assim. assim. Oi? Eu tava tentando cancelar entre as três equações. Tem que cancelar com a primeira de cima. Não, você tem que chegar nessa equação aqui, ó. Essa é a principal. A questão está pedindo o ΔH dessa, Ah, tá. Certo, certo. entendeu? Mas Anderson, pode inverter a outra? Ou Pode. tu acha? Pode, Eu né? só estou dizendo que a segunda não faz muito sentido, porque o carbono grafite é nosso primeiro reagente. A gente tem que deixar ele aqui, entendeu? Ah, entendi. Se tirar, se inverter, ele não vai ser mais produto, né? Aí ele vai passar para o lado após a seta, e aqui não tem carbono grafite, ó, do lado do produto. Então, inverter a segunda não seria um bom caminho. Iria lhe dar muito mais trabalho, entendeu? Beleza. Alguém já conseguiu aí? Vamos, gente, liberem os microfones de vocês, vamos se comunicar na aula. Calma, Anderson, Eu, silêncio. eu tô calmo. O problema é porque esse silêncio todo não dá para entender se vocês estão em silêncio por dificuldade, ou por estarem resolvendo, ou não Eu estão tô nem. com dificuldade em Eu tô cancelar tentando os fazer. primeiros, porque, tipo, ali tem. Eu fiz o seguinte: a primeira equação eu inverti, Isso, porque eu preciso do C2H4 do outro lado, e muito inverti a bem. terceira equação, porque eu preciso cancelar o O2. Aí foi o seu problema, então. Não é para inverter a terceira, é isso? Porque se você inverter a terceira, você vai estar jogando o H2 para o produto. E aqui ele é reagente, ó. Ah, verdade. Aí, se você inverter a primeira e a terceira, você vai jogar as moléculas de água para o mesmo lado. Você não vai ter nunca como cancelar elas. Certo. Então, eu só preciso cancelar o O2 com o 3O2? É isso? Você vai cancelar os O2 e o CO2. Eles têm que sair dessa equação, porque eles não estão aqui, ó. Tá Tá, entendendo? Não? tá bom. Tu tava pedindo para me ter calma, não era? Tá me ouvindo, Jordan? Tô ouvindo, Mas é Anderson. essa comunicação, ó, que tira as dúvidas, entendeu? Para vocês não fazerem errado. Então vamos lá. Vou ajudar todos vocês, ó. Como é que vocês vão resolver uma questão desse tipo? Primeira equação, o que é que eu devo fazer com ela? Quem pode me dizer? Inverter. Inverter. Inverter por causa de quem? Da molécula do eteno. O eteno na primeira equação é reagente e eu preciso que ela atue como produto da equação principal. Segunda equação, o que é que eu preciso fazer? Multiplicar por 2. Professor, por que que eu preciso multiplicar por 2?
Porque na segunda equação tem o carbono grafite, mas na equação principal são 2 mols. Então, relembrando, você vai inverter a primeira equação, tornando esse ΔH positivo. Segunda equação, você vai multiplicar por 2. Então, você vai pegar 393,3 vezes 2, será o seu próximo valor. E a terceira equação, também preciso multiplicar por 2. Por quê? Porque o gás hidrogênio é reagente e na equação principal ele também é reagente. Então, não vou inverter. Porém, na equação principal ele tem 2 mols. Então, as 3 etapas que vocês têm que fazer. Equação 1, inverter. Equação 2, multiplicar por 2. E equação 3, multiplicar por 2. Ok? Feito isso, ó, vocês vão chegar a esses valores. Ó. Olha aqui, ó. Equação 1, invertida. Troquei só o sinal do ΔH. Ó. Equação 2, multiplicada por 2. Troquei, ó, o valor aqui, ó, era 393,3 vezes 2 vai para 786,6. E a equação 3 multiplicada por 2. Então, vai para 571 quilojoules. E aí, se você anular aqui, ó, 3O2, ó, no produto, 3O2 no reagente, ó, juntando as duas equações, ó, 2O2 e 1O2. Então, 3O2. 2CO2 no reagente, ó, 2CO2 no produto. Então, o que vai sobrar? 2 moléculas de água no reagente, 2 moléculas de água no produto. Então, fica como reagente 2 carbonos grafite e 2 H2. Aqui, ó. E fica como produto somente o C2H4, ó. E essa equação aqui, ó, se a gente voltar um pouco, é justamente a nossa equação principal, ó. Então, feito isso, vou repetir de novo. Primeira equação, você inverte. Segunda equação, multiplica por 2. Terceira equação, multiplica por 2. Que você vai cair justamente na equação principal. Caiu na equação principal, agora é matemática. Vai pegar esse valor positivo e vai subtrair os negativos. Quando você fizer esse processo, você vai ter um ΔH de mais 51,9, caracterizando que esta reação ela tem um caráter endotérmico. ΔH positivo caracteriza a absorção de calor. Ok, galerinha? Anderson, só uma dúvida. O oxigênio, na primeira equação ele tem 3O2, certo? Aí na segunda tem 1 e na terceira tem. Ou na segunda tem 2 e na terceira tem 1. Aí o da segunda e da terceira vão somar. E esses aí vai somar 3 e cancelar com o primeiro, é isso? Porque eles não estão do lado do reagente, né? Então, no total do reagente tem 3. Entendeu? Não é produto anulando com reagente. Não importa em qual equação tá. Você tem que anular o total. Ah, certo, entendi. Beleza? Aham, certo, Ó, é só isso mesmo. o que você estava perguntando é isso, né? Aqui tem 3, né? Nessa equação tem 2, nessa tem 1. Mas se eu for avaliar como produto e reagente, produto tem 3, reagente também dá um total de 3. Por isso que o oxigênio pode se anular. Ok, Jordana? Ok, entendi. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, dessa forma, a gente finaliza o nosso conteúdo de termoquímica. Semana que vem, em relação à Química 4, iremos fazer a atividade referente a todo o processo de termoquímica. Como eu já passei para vocês, primeira semana do mês de julho, vocês farão novas avaliações. E no caso da Química 4, a gente vai continuar com o conteúdo
agora falando de um novo conceito, que vai ser a cinética química. Beleza? Vou colocar para você